Abacuque, capítulo 3. Coloca para mim aquela informação lá, por favor, sobre o nome de hoje. Então está aqui, olha. O nome de hoje é este aí, Adonai. O que significa Adonai? Meu Senhor. De acordo com a tradição judaica, este texto era usado para revelar que Adonai é aquele que tem o poder para vingar seu povo oprimido. Por isso também pode significar o quê? Deus grande. Então vamos começar por aqui, por Deus grande. É inadmissível que eu, tendo e crendo num Deus grande, viva uma vida medíocre. Quando você descobre o que Jesus fez por você lá no Calvário, o sofrimento, a dor, a luta, a batalha que Ele empreendeu por você, para você hoje viver triste, abatido, desanimado, destruído, carregado, doído, fracassado, só tem uma explicação. É nós não conhecermos o que Jesus realizou por nós. A grandeza do nosso Deus, o que Ele é e como nós o vemos. Da mesma forma, Deus é do tamanho da sua fé. Ou a sua fé é do tamanho do seu Deus. Não tem como ser diferente. Por isso que quando nós não confiamos na grandeza de Deus, no poder de Deus em nosso favor, nós não recorreremos a Ele. Israel passou 430 anos no Egito. Moisés levou um ano. Então, no 429, foi quando Moisés chegou. Foram 12 meses a negociação. A primeira entrada de Moisés na presença do faraó para libertar Israel durou 12 meses. Mas quando Israel descobriu que os 400 anos já tinham vencido, o que Israel começou a fazer? Eles começaram a clamar a Deus para Deus tirá-los da terra do Egito. No Egito tinha 10 deuses. Aquelas 10 pragas eram o símbolo e a representação de 10 deuses que controlavam o Egito. E Deus fez justamente aquela punição e aquele castigo, aqueles 10 deuses, para mostrar, eles podem ser deuses? Podem, mas Ele, Deus, é o Deus grande, é o Deus maior. É o Deus que pode todas as coisas. Aqueles deuses lá são limitados, como hoje você pode ver. Se você analisar e se você ver, os espíritos malignos, as forças demoníacas, eles existem? Existem, nós não podemos negar que não existem. Eles têm o poder? Têm. Sobre quem? Sobre quem não tem Adonai. Se você tem Adonai, Adonai tem o poder sobre a sua vida. E caso eles tentem alguma coisa com você, o apóstolo João, por exemplo, com os seus contemporâneos na época, João deixou uma declaração dizendo o seguinte: maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Então João está falando que existe, que tem as ofensivas, que tem as batalhas, que tem os demônios, mas ele está afirmando que maior é aquele que está em mim. Você tem que ter essa ciência, você tem que ter essa certeza. Por onde é que nós vamos ter essa certeza? Por meio das declarações de Deus em nosso favor. Os homens de Deus no passado, que Deus entrou para socorrê-los. Você pode ver que Deus disse para Moisés: eu desci para livrá-los. E Deus só desceu para livrar porque Israel acreditou que Deus era capaz de fazer aquilo para eles. Da mesma forma, quando você acredita que Deus é capaz de socorrer você,
você recorre a Ele. Mesmo que você não tenha condições de sozinho sair daquela situação, Ele, Deus, batalha por você, te fortalecendo, renovando suas forças, abrindo seus caminhos, abrindo as suas portas, dando você a vitória. Por isso que olha o que o profeta Abacuque ele faz essa declaração, versículo 17, do capítulo de número 3 de Abacuque, que significa abraço. Então, hoje Deus vai dar um abraço em você. Portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, né? Murchou, não deu certo, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor é o quê? É o quê? Minha força, e fará os meus pés como o quê? Como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Então, olha o momento delicado, olha o momento difícil, que quem passou não foi nada menos do que um profeta de Deus. Irmãos, você pode ser filho de Deus, homem de Deus, mulher de Deus. Você vai passar por adversidades. O que você precisa entender é que nessas adversidades e dificuldades que você passar, existe um Senhor que te acode, que te socorre, que te ajuda, que dá a você força para você vencer aquilo que você não tem. Às vezes, por exemplo, tem aquela fé burra de muitos crentes. Eles acham que se tiver um problema de saúde, um problema financeiro, se tiver um problema familiar, Deus abandonou, Deus não olha, Deus não vê. Deus não significa que você tem problemas e que Deus não está olhando para você. Não significa que você tenha problemas e você se sinta, às vezes, né, sem forças para poder lutar, que você tem que se entregar. Inclusive, tem uma coisa que acontece com a maioria dos cristãos, chamada desânimo. Porque se você não tem força, faça do Senhor a força da sua vida. Porque quando você faz de Deus a sua força, você não está limitando Deus. O problema dos cristãos não são os demônios. O problema de nós cristãos é nós limitarmos o Deus que nós temos, porque Deus está limitado ao que eu creio, ao que você crê. Lembra quando Jesus estava na casa de Marta, lá no sepulcro, aliás, de Lázaro? Lembra quando Jesus estava lá e quando ele disse assim, Marta, tire a pedra. O que Marta alegou? Já é de 4 dias, Senhor, e ele já fede. E Jesus disse para ela, Marta, não te disse eu, se creres verás o quê? Ou seja, na cabeça de Marta não tinha solução para o irmão, mas na cabeça de Jesus não só tinha solução, mas ele era a solução. E ele estava lá para dar a força que Marta não tinha, que Lázaro não tinha, para sair do mundo dos mortos. Jesus estava lá para dar a Lázaro aquela força. É a mesma coisa, irmão. Não significa que você não vai passar por problema. O que significa é que você tem que saber que quando você não tiver forças para vencer, pare de lamentar, de se sentir um coitadinho, como um cachorrinho acuado num canto, apanhando e gritando ali, e ficando tentando ver que tempo, que horas que passa aquilo. Não, pelo contrário. Uma das coisas que mais deixa o diabo feliz é quando vê um cristão desanimado ou abatido num canto, sofrendo por causa de dificuldade.
Jesus nunca enrolou a gente, nunca nos enganou. Em João 16:30 ele diz que no mundo nós teríamos o quê? Mas era para a gente ter o quê? Por quê? Ele diz, porque eu venci o mundo. E se eu venci, existe a possibilidade de você também vencer. Por isso, quando você chegar, olhar para um lado, e você diz assim, já tentei, pastor, não deu. Você olha para o outro, também não foi. Você olha para outro, também não deu. Você tenta outra coisa, também não dá. Aí sabe o que muitos dizem? Parece que eu joguei pedra na cruz, porque Deus não... Você não jogou pedra na cruz. Você está passando um momento difícil que a sua vida não está dando e Deus está dizendo para você. E muitas vezes, esses momentos difíceis é justamente para fazer você olhar para Deus e depender dEle, não de você, para você sair da dificuldade que você está nela. A maioria de nós cristãos dependemos mais de nossa força, por isso que Deus mandou o profeta Zacarias falar com o povo de Israel naquela época, e isso ainda está nas Escrituras Sagradas, que não é força, nem é violência, é o mover do meu espírito, diz o Senhor. Às vezes você está sem força de resolver um problema de família. Às vezes você está sem força de resolver um problema de saúde seu. Você está sem força de resolver um problema financeiro, que você pode estar o caos na sua vida. Mas, gente, não conta com a sua força, conta com a força de Deus, porque senão, para que então nós precisamos de Bíblia, nós precisamos de vir na igreja, nós precisamos de orar? Para que nós vamos precisar se a gente não vai usar? Se na hora, pastor, eu não entendo, porque eu venho para a igreja, eu oro, eu faço tudo direitinho, pastor, eu nunca tive tão certo com Deus, mas a coisa está dando errado. A Bíblia está falando que Abacuque pecou? A Bíblia está dizendo que Abacuque fez coisa errada? Não, a Bíblia está dizendo que aqui, por exemplo, a figueira não floresceu. Aí ele foi para a videira também não tinha fruto. Aí ele vai para a oliveira também não funcionou. Aí ele vai para o campo, no campo não tinha mantimento. Ele vai para as ovelhas, nas ovelhas não tinha nem pele, não tinha nem pelo, nem lã, nem tinha o leite, nem tinha carne. As ovelhas foram roubadas. Elas foram tiradas, elas foram arrebatar e tirar. E nos currais não tinha vaca. O que Abacuque fez? Oh, meu Deus! O que adianta ser fiel? Oh, meu Deus! O que adianta vir e orar? Se Abacuque fosse o evangélico de hoje, ele diria assim, o que me adianta ser dizimista? O que me adianta ser patrocinador do show da fé? O que me adianta ser crente? Eu vim para a igreja e olha no que deu a minha vida. Porque tudo que Satanás mais quer é que você e eu reclamamos da nossa condição. Que você, na hora que as coisas não dê certo, que você fique murmurando. Porque Satanás sabe que a própria murmuração será a nossa destruição, porque foi a murmuração que levou a maior parte daquele povo de Israel que saiu do Egito, que não entrou em Canaã e morreu no deserto, morreu por causa de murmuração. Hoje tem muito crente que está perecendo, padecendo, que está em dificuldade, porque você conta com a sua força e com a sua condição. E muitas coisas, não é a sua força e a sua condição que vai resolver o teu problema, mas a sua fé. A sua fé não depende do berço que você nasceu. A sua fé não depende do nível escolar que você possui. A sua fé não depende da sua cor. A sua fé não depende do bairro, da cidade ou do estado que você vive. A sua fé é algo entre você e Deus. E a pessoa que tem a fé, que ela tem essa confiança em Deus, ela vai fazer como fez o profeta. Ele disse, olha, nada está dando certo, eu não vou me entristecer,
Eu não vou abaixar minha cabeça, eu não vou ficar choramingando, não vou encolher num canto e dizer, Deus, quando passar e as coisas melhorar, eu volto a orar, eu volto para o culto, eu volto para as orações. Quando o Senhor me abençoar, aí eu vou fazer novamente as minhas retomadas de atividade. Não, meu irmão, pelo contrário. Você está doente? Cante, ore, leia a Bíblia, celebre. Você está desempregado? Cante, louve, ore, não reclame. Saiba que você pode não ter um emprego, mas você tem um Senhor no céu e que se manifesta aqui na terra em seu favor. Não seja um crente de circunstância. Seja um crente firmado, estabelecido naquilo que Deus ele é. Por isso que Abacuque diz, ainda que não haja nada, que não tenha nada, que aquilo que eu possuía eu fracassei, eu perdi. Uma coisa eu aprendi perdendo, a não reclamar quando você perde. Pare de reclamar. Ah, mas é que eu estou lutando, não está dando certo. Pare de reclamar. Pare. Lembra da mulher de Jó? Ainda conservas a tua integridade, amaldiçoa a Deus e o que Jó diz para ela? Como fala um louco, assim falas tu. O que é um louco na linguagem bíblica? Não é alguém que rasga dinheiro e joga pedra nos outros. Louco é o pecador. Todo pecador, quando o negócio não dá certo, ele só sabe abrir a boca, culpar os outros, reclamar da situação da vida. Todo pecador, quando algo não dá certo, ele fica introspectivo, ele fica chateado, ele se aborrece, até com quem não tem nada a ver com o que ele está passando. O pecador é dessa forma. Mas o Filho de Deus não. Aquele Deus que você vê desde lá do começo é o mesmo de hoje, é o mesmo de ontem. Se ele foi Deus para Moisés e resolveu os problemas de Moisés e de Israel no Egito, e resolveu os problemas de Israel no deserto, e introduziu Israel em Canaã, esse Deus pode fazer por mim qualquer coisa, desde que eu creia, como aqueles que entraram, creram. Eles entraram porque creram, não é porque eles tinham apenas uma informação sobre Deus. Muitos de nós temos informação sobre Deus, mas não cremos. Abacuque estava dizendo, eu conheço um Senhor, pode tudo estar dando errado para mim, eu não vou reclamar, eu me alegrarei. Ele está dizendo no versículo 18, todavia eu me alegrarei. Quando não der certo, eu já disse para vocês, está dando tudo errado, compra picanha, faz churrasco, coma, durma e... irmão, agora você fica, Deus, por quê? Para quê, Senhor? Eu quero uma resposta. Não é melhor uma solução do que uma resposta? Quero saber por que, Senhor, eu estou assim. Não é melhor Deus te dar a solução do problema, irmão? E para Deus te dar a solução do problema, Ele é o seu Senhor. Ele é o seu dono. Para Satanás, você pode ver que ele disse para Jó, Deus disse para Satanás acerca de Jó, pode tirar o que ele tem, mas não toca nele. Por quê? Porque Deus é Senhor. O diabo pode fazer o que fizer, mas ele não pode tocar na minha vida e nem na sua, se Deus não permitir, se Deus não deixar. E eu creio no meu coração que Deus não está disposto a deixar a gente ser tocado por Satanás. Por isso que ao invés de chorar e de reclamar, se alegre. E não só se alegre, celebre. E não só celebre, declare. O que, pastor? O Senhor é a minha força. Não é você que é forte, é o seu Deus que é forte. Santifica Ele no seu coração, santifica Ele na sua vida, diante das adversidades, irmão. É por isso que nós precisamos da fé para mudar as condições. Tem gente que quer mudar as condições primeiro para depois declarar a fé. Você só muda as condições quando primeiro você usa a fé. Falar depois que você recebeu, qualquer um vai falar. Mas a fé
fala. Fala de quê? Fala do que acredita. Ah, mas pastor, mas está tão difícil. Ah, sabe, tem horas assim que eu me sinto tão pequeno. Então não fala da sua pequenez. Fala da grandeza do Deus que você tem. Seu Deus é grande. Seu Deus é forte. Seu Deus é poderoso. Não fala de você. Muitas pessoas vêm comigo conversar e elas dizem assim: pastor, eu quero falar uma coisa com o senhor, que eu estou passando por um problema assim, assim, assim. O que é que o senhor acha? Eu não acho nada. Vamos ver o que é que Deus diz acerca disso. Por quê? Porque a minha opinião não muda a sua vida. O que muda a sua vida é o que Deus te diz. E que você acredita no que Ele está lhe falando. Não pegue a opinião dos outros, irmão. E quando você for conversar com o pastor, não pede a opinião dele. Pede o que a palavra de Deus fala acerca do seu problema. E se apegue àquilo que Deus te falou. E é isso que Abacuque está dizendo. Pode não estar dando certo para ninguém mais. Como não deu certo também para mim. Eu não vou sentar, chorar, lamentar, ficar ali estribuchando, reclamando: Deus, eu não aguento, isso é injustiça, Senhor, eu não aceito isso. Não, pelo contrário. Adonai é a minha força. E fará, não fez. Fará. O que, Abacuque? Me fará sair do fundo do poço e ir para o topo, porque nós fomos feitos para ser cabeça e não cauda. Nós fomos feitos para crescer. Quando o povo de Israel estava na frente do Mar Vermelho e o faraó estava atrás, a ordem de Deus foi: se esconda. Qual foi a ordem? Avante, Israel. Qual é a ordem para mim e para você, irmão? Vencer sempre, retroceder jamais. Quem já viu esse filme? Vai te ajudar, escuta lá. Não, ajuda não. Que filme, que nada, irmão. Você tem que ver a palavra de Deus. Você tem que ver o que diz as Escrituras Sagradas. Por quê? Porque o povo de Deus é o único povo na face da terra que sabe o resultado de qualquer adversidade. O resultado é vitória. Já começa a luta sabendo no que ela vai dar. Você já começa sabendo quem é que vai vencer. E quem vai vencer é você, caso a sua confiança esteja nele. Quem é a sua força? Ele. Quem vai te fazer subir? Ele, não é você. É ele. Você já viu que às vezes quando nós contamos testemunho, nós falamos assim: eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz... Parece que Deus não faz nada. Não, pior é quando o outro chega assim: pastor, o diabo fez isso, o diabo fez aquilo, o diabo entrou, o diabo... Parece que Deus é apenas um enfeite. Ele está ali, estatalado, e o diabo fazendo festa com a gente, e o diabo caindo para dentro da vida da gente, e Deus está ali assistindo tudo, e Deus não interfere, Deus não faz nada. Já viu aquele ditado popular que diz: quem cala, não reclame, mas também não fique calado. Fale do que você crê. Fale do que você é, do que Deus representa para você. Só para a gente terminar aqui, olha, Hebreus 13. Hebreus 13, versículo 5 diz assim: sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Porque ele disse, o que ele disse? Não te deixarei. Todo mundo pode te deixar. Todo mundo pode te abandonar. Se você guardar o que você ouviu da boca de Deus, Deus nunca te deixará e nunca te abandonará. Por isso, que quando você guarda o que Deus diz a você, você jamais vai se sentir uma pessoa desamparada. Eu até brinquei outro dia com uma pessoa aqui, que eu liguei para ela para pedir uma ajuda com uma coisa, e depois ela não me atendeu, e depois, quando ela me ligou de volta, eu falei: não, eu já resolvi. Eu não fico na mão de ninguém. Eu só fico na mão de Jesus, porque na mão de Jesus você resolve todas as coisas.
Se você ficar na mão das pessoas, ela diz assim: eu vou ver, depois eu te falo. Fica na mão de Jesus, irmão, e Ele já vê para você na hora. Porque Ele diz: eu não te deixo e eu não te desamparo, eu não vou falhar contigo. Deus não brinca com a nossa fé, não brinque de ser crente, não brinque de ser de igreja, seja de Deus. Jamais você, confiando em Deus, você se sentirá desamparado. Jamais você, confiando em Deus, você vai se sentir sozinho. Jesus, por exemplo, chegou para os discípulos e disseram para eles: todos vocês irão me deixar, mas eu não estarei só, o meu Pai que me enviou estará comigo. Jesus foi sozinho na cruz, ninguém foi com ele. Os discípulos foram seguindo ele de longe. As mulheres estavam ali, mas o que elas podiam fazer? Nada. Mas Deus estava com ele o tempo todo. E até no sepulcro no terceiro dia, Deus entrou e ressuscitou ele dos mortos para cumprir o que Deus havia prometido que faria. Nós temos um Senhor, irmão, e que luta e que faz por nós. Por isso Paulo diz assim no versículo 6, ele diz assim, olha: e assim, com confiança, ousemos dizer. O que eu devo dizer com toda a minha confiança? O Senhor é o quê? O Senhor é o quê? O meu ajudador. E não temerei, nem o que o homem, nem o que governo, nem o que anjos, nem o que principados, nem o que potestades possa me tentar fazer. Deus está acima de todas estas coisas. De tudo. Não tenha medo. Tenha fé. Confie neste nome, ele é confiável. Ao longo da história bíblica, você vê o Senhor interferir na história do homem. Desde o começo, você vê Deus fazer as coisas. Quando o homem trouxe ele para dentro dos seus problemas, Deus sempre resolveu os problemas do homem. Pode pegar na sua Bíblia. Estude e veja que ele nunca falhou. E ele não falha comigo e nem com você, mas pastor, para mim não está dando certo. Aí eu te faço uma pergunta: você tem confiado nele? Você tem falado com confiança? Ou não, pastor, peraí, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Olha, está até melhorando a minha vida, mas espera esse negócio completar tudo primeiro, que depois eu vou até contar aqui um milagre. Ei, você creu? Você acredita? Então pode contar o milagre, porque não vai falhar. Ah, pastor, se esse negócio não der certo, Deus nunca falhou. E não vai ser no seu caso que ele falhará. Veja este Deus da Bíblia como um Deus grande. Não há igual. Nunca houve, nem haverá. Isaías 64, versículo 4. Isaías diz para o povo de Deus: desde a antiguidade nunca se ouviu, nem ouviu e nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Olha que honra que nós temos. Deus trabalha para nós. Enquanto você está dormindo, Deus está trabalhando por você. Enquanto você está trabalhando, Deus está trabalhando por você naquilo que você necessita. Enquanto você está aqui na igreja, Deus está trabalhando na sua casa. Nós temos este é o nosso Deus. Creia nele desta forma, tenha coragem de dizer. Tenha coragem de afirmar o que Deus diz que você é, não o que você sente, não o que você passa, o que você enfrenta. Mas o que Deus é capaz de fazer por você. Diga graças a Deus. Feche os olhos. Nosso Pai e nosso Deus, nesta noite de hoje nós te agradecemos, porque muitas vezes, Senhor Jesus, embora nós dedicamos, oramos, nos consagramos, meditamos na Tua palavra, recebemos promessas, Senhor, parece que tudo é como se não fosse nada. Porque as coisas não andam, ficam paralisadas, estagnadas. Parece, Senhor Deus, que é tudo mentira aquilo que a gente ouviu. Senhor, e é assim que o inferno quer que a gente pense, e que a gente ache, e que a gente faça.
Por isso, meu Deus, muitas vezes na nossa vida cristã, nós só sabemos reclamar, nós só sabemos dizer o que falta, nós não somos gratos por aquilo que temos e não sabemos reconhecer a grandeza do Senhor que nós possuímos. Por isso que quando o profeta procurou em todas as áreas de sua vida uma porta, uma solução, uma saída, não houve, ele diz: eu não vou reclamar, eu não vou chorar, eu vou me alegrar, porque eu tenho um Senhor, eu tenho um Deus que é a minha salvação, eu tenho um Deus que é a força da minha vida, eu tenho um Deus que me fará subir e não descer. Ainda que eu tenha descido, Ele me levantará daqui, Ele me fará caminhar nas alturas, Ele me colocará no alto. E assim que o Senhor faz, e assim que o Senhor é. O Senhor não fez isso só para o profeta Abacuque, o Senhor fez isso para todos aqueles que um dia já confiaram em Ti. O Senhor faz isto quantas vezes for necessárias para cada um de nós, ou no futuro, quando alguém, meu Deus, tiver a ousadia de confiar e de falar, antes de ver com seus olhos acontecer. Por isso, Senhor Jesus, é que nós declaramos e que nós falamos, ó Deus. Minha irmã, meu irmão, aquilo que você não tem vencido, declara isso hoje. Eu vou vencer isso em nome de Jesus. Senhor, me dá força. Pede força de Deus hoje para você mudar de vida. Pede força de Deus para você vencer essa dúvida, esse medo, essa inconstância, esse desemprego, essa miséria, essa amarração, essa doença, essa enfermidade. Você pode estar no fundo do poço, mas você tem um Deus que te levanta e que te ergue. Você tem um Deus que é a força da sua vida. Você não está só. Deus não te abandona, Deus não te deixa. Você pode ter sido abandonado por pai, por mãe, por mulher, por filho, por marido, por todos os seres humanos, mas Deus não te abandonou e te trouxe hoje para te dizer isto aqui. E Deus está olhando para você, esperando que você faça dele este grande Deus para interferir, para entrar no curso de sua vida, para dar um rumo novo, para tirar você desse fracasso. Não chora não, minha irmã, não duvide não fique arredio, não fique triste por causa da sua dificuldade. Há um Deus que batalha em seu favor e que transforma a tua vida. Por isso, Pai, em nome de Jesus, é essa ousadia que nós precisamos ter para que na adversidade a gente tenha coragem de abrir a boca e falar quem é o Senhor. Nós não queremos, meu Deus, aparecer e mostrar quem nós somos, mas nós queremos que o mundo veja quem Tu és. Nós não temos um amuleto, nós não temos um crucifixo, nós não temos um Deus pendurado no nosso pescoço, nem nas paredes de nossa casa. Nós temos um Deus vivo, esse Deus que interfere, esse Deus que age, esse Deus que se manifesta, esse Deus que tira a gente do fundo do poço, esse Deus que tira a gente do fundo da amargura, da humilhação, da derrota. E quando você parece que vai perecer e que não tem mais forças, este Deus interfere fortalecendo a sua vida. Que o nosso Deus, este Deus da Bíblia, venha nesta noite de hoje e dê a você a força que você precisa. Porque diz o Espírito Santo que o azeite faz reluzir o rosto e o pão fortalece o coração. Que hoje, quando você comer deste pão, não seja apenas um pão comum, seja como aquele pão que o nosso Senhor levantou para o alto, partiu e disse: este é o meu corpo. Porque ele sabia que o corpo dele foi dado para dar ao debilitado, ao doente, a saúde, ao pecador, a paz. E é isso que você recebe deste Deus no dia de hoje. Por isso tenha coragem de dizer: eu vou levantar, eu vou vencer, eu vou avançar, eu vou crescer, eu vou deixar para trás toda estagnação, toda paralisação, todo fracasso. Se o inferno pensou que iria me silenciar, se o inferno pensou que iria me deter, hoje eu me levanto, hoje eu me coloco de pé, pois o meu Deus me dará força. O meu Deus me fará andar,
por cima nas alturas. Senhor, que assim seja, para que a sua morte, o seu sacrifício que foi aceito por Deus Pai, não seja em vão por nenhum de nós. Nós queremos desfrutar disso, Senhor. Abençoe-nos, ó Pai, nesta noite de hoje, com esta graça da qual nós nos apropriamos. Talvez essa mulher já reclamou de muita coisa, esse homem já reclamou de muita dificuldade. Eu te agradeço, porque descobri um Senhor. Descobri um Deus que cuida de mim, um Deus que me ajuda, um Deus que me consola, um Deus que me fortalece, um Deus que abre meus caminhos, um Deus que abre portas fechadas, um Deus que me tira do fundo do poço e me coloca no topo. Porque ainda que eu tenha que passar pelo vale da sombra da morte, não temerei coisa alguma, porque a tua vara e o teu cajado me consola, porque o Senhor é conosco. Pai, obrigado. Talvez você tenha reclamado, talvez você tenha falado com Deus das suas lutas, das suas dificuldades, você tenha reclamado com a sua família, com seus amigos. Pede a Deus perdão. Você nunca mais vai reclamar desses problemas. E agradece a Deus, porque se você tem Jesus como seu Senhor e suficiente Salvador, você não tem um amuleto, você tem o Deus Todo-Poderoso. Você tem um Deus grande, mulher. Você tem um Deus grande, homem, que trabalha por você. Um Deus que interfere na natureza se for necessário. Como Ele interferiu na natureza abrindo o mar. Como Ele interferiu na natureza tirando água de lugares improváveis, de dentro de uma rocha, para mostrar que Ele não é um Deus qualquer. Ele não é apenas um nome. Ele é o que Ele diz ser, e Ele é este grande Deus. Por isso, Pai, abençoe hoje a vida desta mulher, a vida deste homem. Cada um de nós, ao sair desta casa na noite de hoje, saia de cabeça erguida. Não vamos curvar nossa cabeça, não vamos aceitar o fracasso, não vamos reclamar da vida, mas vamos levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima e contar a grandeza do Senhor, contar suas maravilhas, contar suas vitórias, as quais podemos afirmar a partir de agora, porque o Senhor não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. O que o Senhor fala, o Senhor faz. Por isso afirmamos com ousadia no nome de Jesus. Digam graças a Deus.